Abre os meus lábios, ó Senhor, e a minha boca anunciará o vosso louvor. Ó Jesus, manso e humilde de coração, fazei dos nossos corações semelhante ao vosso. Sejam bem-vindos ao nosso quarto encontro com o Sagrado Coração de Jesus, Imaculado Coração de Maria, neste mês de junho dedicado a eles. Com muita fé, com muita alegria, com muita bondade no coração, pois hoje esse será o tema: Senhor, eu quero um coração bondoso. Iniciemos pelo sinal da Santíssima Cruz. Livra-nos, Deus nosso Senhor, dos males e inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rezemos. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio do Imaculado Coração da Virgem Maria, filha predileta de Deus Pai, Mãe de Deus Filho e vossa amadíssima esposa. Amém. Hoje vamos refletir Lucas capítulo 6, versículos 43, 44 e 45. Uma árvore boa não dá frutos maus, uma árvore má não dá frutos bons. Porquanto cada árvore se reconhece pelo seu fruto. Não se colhem figos dos espinheiros, nem se apanham uvas dos abrolhos. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro do seu coração, e o homem mau tira coisas más do seu mau tesouro, porque a boca fala daquilo que o coração está cheio. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos, todo mundo que você perguntar vai dizer: sim, eu sou bom. Claro que nós temos bondade dentro do nosso coração. É claro que nós temos traços de bondade. Nós temos Deus no coração, somos templo do Espírito Santo e o Espírito Santo nos inspira, nos move a fazer coisas boas, a fazer o bem, a fazer a bondade. Mas o que a gente quer refletir aqui é exatamente isso. Ontem nós falamos dos tesouros do coração, hoje o Evangelho nos toma novamente. Nós precisamos manter a nossa mente e o nosso coração em sintonia com a origem da bondade, com a raiz da bondade. Nós temos que nutrir o nosso interior com tudo aquilo que é bom. Olha, há quem diga que um dos maiores inimigos que o homem pode ter são os seus pensamentos. Claro, os maus pensamentos, ou aqueles pensamentos que a gente vai nutrindo, que a gente vai alimentando e que faz a gente ter raiva de alguém, que faz a gente pensar sempre o negativo, o pior, o ruim, que leva a gente a desconfiar das pessoas e das coisas. Então existem pensamentos, queridos irmãos, que a gente vai nutrindo dentro da gente, que faz mal, que a gente começa a ter um comportamento diferente, começa a ter atitude diferente. A gente começa a acreditar, a achar que só eu sou bom, que ninguém presta, que ninguém é bom. Então a gente não confia em nada, em ninguém. Isso é muito perigoso. Isso gera síndrome do pânico, sabia? Esse vai gerando medo no coração de tal forma que a pessoa não confia no medicamento que o médico passou, não confia no diagnóstico do médico, ela vai em 2, 3, 4, 5. Ela não confia que a pessoa lavou as mãos para pegar naquela comida, naquele alimento, ela pega e vai lá e faz. Então a vida vai tornando pesada e difícil para ela. A pessoa que tem um coração bondoso, ela enxerga as coisas com leveza, até o sofrimento, até as dificuldades, até os problemas. Ela enxerga com leveza. O que é enxergar com leveza? É enxergar com confiança, é saber que Deus está no controle, é saber que eu preciso fazer a minha parte, mas que Deus está no controle de todas as partes, de todos os lados, de todas as formas e de todas as maneiras. Nós precisamos aprender a marcar a vida das pessoas com a bondade, com um olhar bondoso, um sorriso bondoso, uma atitude bondosa. Nós precisamos, queridos irmãos, desarmar. Muitas vezes nós vivemos armados por causa das frustrações, decepções e da maldade do mundo, então a gente se deixa contaminar. A nossa mente, o nosso coração vai se convertendo também em atitudes espinhosas, sempre armado, com a resposta na ponta da língua, sempre achando que o outro fez aquilo ou falou aquilo por maldade,
Por quê? Porque a gente vai cultivando isso nos nossos pensamentos e nos nossos corações. Olha, queridos irmãos, como que nós precisamos de conversão, como precisamos ter um coração bom. Qual é o maior exemplo de bondade que a gente pode ter? O próprio Senhor Jesus Cristo, que passou nessa terra fazendo bondade. Fez bondade quando multiplicou os pães, fez bondade quando parou para ouvir o pecador, fez bondade quando teve paciência para escutar aqueles que pensavam diferente dele. Jesus, toda a ação de Jesus foi carregada de bondade. Foi bondoso quando multiplicou, transformou a água em vinho. Foi bondoso quando ensinou a verdade, quando exortou com caridade. Você já pensou se todas as vezes que Pedro e os apóstolos viessem até ele com aquelas bananadas que eles falavam, né? É o modo de falar, né? Aquelas asneiras, aquelas bobeiras que para o mundo é asneira e bobeira, mas era importante para Pedro, era importante para os apóstolos. Então eles tinham liberdade de perguntar para Jesus. Já pensou se toda vez que Jesus respondesse com tolerância zero? Você já pensou se todas as vezes Jesus fosse grosso, estúpido, estupim curto? Você já pensou? Os apóstolos iam parar de perguntar, porque quem é que gosta de ficar recebendo patada o tempo todo? Então, qual que é o comportamento de uma pessoa bondosa? Ela tem paciência para ouvir, ela responde com paciência, ela perdoa 70 vezes 7, ela cultiva essas coisas boas no coração e na mente dela. Meu irmão e minha irmã, o mundo do jeito que está, às vezes coloca a gente numa situação que não é cristã, que não é católica. E nós precisamos de mudar e converter. Por quê? Porque nós já falamos aqui, esse mundo passa, tudo aqui passa, tudo fica. Então nós precisamos de ser bom porque Deus é bom com a gente. Você já pensou se todas as vezes que você fosse no confessionário confessar os mesmos pecados com o mesmo padre, você já pensou se o padre apontasse o dedo para você e falasse: você é burro, você é doido, você não entendeu que você vai para o inferno? Você já pensou se o padre respondesse assim? Você é maluco de fazer isso de novo? Se de pecar de novo? Você já pensou se o padre perdesse a paciência conosco? Você já pensou se Jesus perdesse a paciência conosco? Não teria bondade, não teria amor, não teria misericórdia, não teria compaixão. Bondade está ligada à compaixão. Nem todo mundo é igual a todo mundo. Por isso que Deus coloca no nosso coração, por meio do Espírito Santo, a bondade. Porque, meu irmão e minha irmã, a bondade, ela tem o poder de nos converter, ela tem o poder de nos transformar, ela tem o poder de marcar positivamente a vida das pessoas. Uma pessoa que tem um coração bondoso, todo mundo quer ficar perto dele, perto dela. A pessoa que tem um coração bondoso, todo mundo sabe que pode contar com ela. Lembra do que os anjos disseram aos pastores? Glória a Deus às alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Paz na terra aos homens de boa vontade, a bondade, a pessoa que está sempre pronta para ajudar, a pessoa que você não vê o não na boca dela, não nesse sentido de querer fazer o bem, de ajudar o outro. É isso que nós precisamos de converter, marcar a vida das pessoas com sorriso, com atitudes concretas, com bondade, com amor, com palavras doces, porque o mundo já tem palavras ásperas demais. As palavras ásperas, o demônio é especialista. Pois-se lá no Salmo 90, na tradução antiga da Sagrada Escritura, lá diz que, no versículo 3 do Salmo 90, que o Salmo fala para nos livrar do demônio, do inimigo, né, do laço do caçador. E algumas traduções trazem a peste perniciosa. Mas lá em Santo Agostinho, na época lá de São Jerônimo, a tradução é: e nos livre da palavra áspera, da palavra do mal. Porque ninguém quer ficar perto de quem é grosso, estúpido, ignorante. Ninguém quer ficar. E para você falar a verdade, você não precisa ser áspero, estúpido, ignorante. Nós podemos falar a verdade com bondade, como nosso Senhor Jesus Cristo falava. Não é falar a verdade querendo ser dono dela. É falar a verdade querendo que o outro aprenda, que o outro cresça. Então nós precisamos marcar a vida das pessoas com a bondade. Deus, ele é bom, a natureza de Deus é boa e o Espírito de Deus está em nós. Então eu e você também podemos ser bons. Bons em toda a nossa atitude e nosso comportamento. Ser bom não é ser bobo. Ser bom não é ser trouxa. Ser bom é imitar
os passos de Jesus. Santa Teresa de Calcutá acordava de madrugada, celebrava a missa lá no convento, na casa, na comunidade dela, ficava mais ou menos 2 horas em oração pessoal e depois ela saía para cuidar dos doentes. Certo dia, uma das irmãs dela disse: irmã, acabou os remédios, a lista é essa, ela é longa, nós não temos dinheiro. Madre Teresa de Calcutá foi para a frente da farmácia e disse para o farmacêutico: eu tenho essa lista de medicamentos. O farmacêutico já conhecia, olhou para ela e falou assim: a senhora tem dinheiro para pagar? E ela cumprimentou ele e saiu da farmácia e sentou do lado de fora e puxou o rosário. E o farmacêutico falou: irmã, eu não posso ficar dando remédio para a senhora. Irmã, eu vivo disso. Irmã, a lista é muito grande. E ela cumprimentou ele em silêncio, deu um sorriso, aquele sorriso gostoso dela, puxou o rosário e foi rezar o rosário. Rezou um terço, rezou 2, rezou 3. No final do rosário, o farmacêutico chegou perto dela com um monte de sacola de medicamento e disse: vai, irmã, vai com Deus, mas não volta aqui mais não. E a irmã sorriu e cumprimentou. Não tem como não ajudar a Madre Teresa de Calcutá? A bondade de Deus personificada naquela mulher fazia o bem a todas as pessoas, independente se era cristã, se era católica, se era muçulmana, se era hindu, se a pessoa era ateia ou não, ela cuidava da pessoa. E ela tinha uma cruz no hábito dela, um crucifixo, e as pessoas então olhavam para o crucifixo e perguntavam: quem é? Aí é que ela falava de Jesus, aí que ela evangelizava. Por quê? Porque a atitude de Jesus precedia as suas atitudes, o seu comportamento. Ela pregava Jesus com o estilo de vida dela, sem pronunciar uma palavra. Depois, quando perguntavam, aí ela pregava a salvação em Jesus Cristo. Mas a bondade do cristão deve preceder. Nós devemos ter atitudes de bondade. Repito o que eu falei ontem, não é fácil. É muito fácil eu, Elber, estar falando, mas eu também não sou bom o tempo todo. Eu também não consigo ter o tempo todo atitude de bondade. Estou no processo, estou no caminho. Todos os dias, quando faço exame de consciência, eu peço perdão a Deus por não ter sido bom o suficiente com a minha esposa, ou com meus filhos, ou com meu irmão, ou com os meus pais, ou com os meus colaboradores aqui na empresa, ou com quem quer que seja. Nós precisamos de marcar a vida das pessoas com a bondade de Jesus. Tratar as pessoas como se estivéssemos tratando o próprio Jesus. E nos colocar no lugar do outro. Você quer saber um exercício bacana de bondade? Se coloca no lugar do outro. Se coloca no lugar da burrice do outro, se coloca no lugar da limitação do outro, se coloca no lugar do outro. Assim a gente vai treinando a bondade no nosso coração. Vamos rezar? Senhor Jesus Cristo, toda atitude do Senhor foi carregada de bondade. Ensina-nos a ser bons. Ensina-nos a ser compassivos. Ensina-nos a ser, meu Senhor e meu Deus, benignos. Queremos marcar a vida das pessoas com a bondade. Não conseguiremos se o Senhor não nos ajudar. Tira de nós, Senhor, a estupidez, a rigidez, nos desarme, dai-nos a leveza de coração. Dai-nos a graça de confiar e acreditar que o Senhor está no controle de tudo e que tudo pode ser mudado pela força da oração. Senhor Jesus, toca no meu coração e no coração dos meus irmãos que estão em casa me acompanhando. Converta o nosso coração, tire de nós toda a maldade. Tire de nós toda perversidade e todo o veneno que o demônio tenha colocado por causa das decepções deste mundo, que o Senhor possa desterrar do nosso coração e nos encher com o Espírito Santo. Não queremos agir como este mundo age, queremos agir como o Senhor nos ensina a agir, porque o bem e a bondade sempre vence o mal. Enche-nos com o Espírito Santo, é o que nós te pedimos, por intercessão de Nossa Senhora. Amém. Ó Sagrado Coração de Jesus, que tanto nos amais, conceda para mim e para os meus irmãos que estão em casa um coração que o ame cada vez mais. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Até amanhã, se Deus quiser. Que desça sobre nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.